A crise dentro de campo escancara um problema ainda maior. A CBF sobrevive apoiada por uma rede de interesses que envolvem as federações estaduais, empresários de jogadores e o dinheiro das bets, num cenário em que futebol, política e crime organizado se cruzam. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Hoje celebramos não apenas a confirmação do nosso trabalho pela reeleição, mas o triunfo da democracia, do diálogo, da liberdade e da autonomia das organizações esportivas. Ao longo dos últimos anos, enfrentamos muitos desafios. Sofremos todo tipo de preconceito e perseguições. Tentaram até um golpe. Resistimos e vencemos. Bom, esse programa é um pouco fora do habitual, mas os ouvintes vão entender. Depois daquele jogo magnânimo entre Brasil e Argentina, aí da semana passada, acho que quando o Guilherme anuncia isso, os ouvintes estão esperando um episódio de análise futebolística, mas não vai ser o caso, né? Caso contrário, a gente encarnaria Neto, Sormani e Mauro César. Quem assiste futebol sabe do que eu tô falando. Mas é legal fazer esse programa porque nós podemos falar do verdadeiro problema, eu acho, né? Que é uma crise interna que sempre teve, né? A CBF sempre foi uma instituição muito corrupta. Bom, tava na mão do João Avelange, né? A gente é uma coisa institucionalizada. Mas é muito bom fazer esse programa nessa semana em que a gente vê uma crise, um técnico demitido, um jogo vergonhoso e aí uma eleição estranha, porque o Edinaldo já tinha sido barrado pelo o Gilmar Mendes barrou ou autorizou? Eu nunca lembro. Autorizou. Mas ele tinha sido barrado, veio uma série de ex-presidentes presos, então veio numa hora excelente pra gente falar disso. O Edinaldo já tinha mostrado que não era teu cargo justamente nesse episódio aí que leva até o Supremo definir, porque tem aquela questão para a FIFA de que questões esportivas têm que ser esgotadas dentro da justiça esportiva para depois levarem à justiça comum, né? E aí o caso de contestação da presidência do Edinaldo era um acordo que o Ministério Público tinha feito por conta de uma revisão eleitoral da CBF, enfim. É um processo que se desdobra longamente, mas que chegou a tirar o Edinaldo da presidência da CBF até decisões superiores, e quando chegou no Supremo, o Supremo matou no peito, porque existia o risco dos brasileiros não poderem disputar competições que fossem chanceladas pela FIFA. Então, no caso dos clubes brasileiros, como Comebol, Sul-Americana, Libertadores, o Mundial no meio do ano agora, e a seleção eliminatórias, a Copa do Mundo, etc, etc. Então, o Supremo pacificou a questão da presidência da CBF e da possibilidade da CBF disputar competições internacionais. Agora, essa crise interna na CBF, que vai culminar, inclusive, com a desistência da candidatura do Ronaldo, é um pouco o perfil dos presidentes da CBF também, né? Os presidentes da CBF, na sua grande maioria, são ex-cartolas, ligados a clubes de diferentes estados e muito próximos das suas federações estaduais, né? Marco Paulo Donero tinha sido, por exemplo, presidente da Federação Paulista, o Marinho tinha sido governador de São Paulo na ditadura militar, ele era vice do Maluf, né? Então, essa questão política, tanto político-partidária quanto política futebolística, para o seu centro decisório, né? E eu acho que o enfraquecimento do desempenho em campo, a gente não vai falar os pormenores do fracasso contra a Argentina, mas a gente testemunha uma seleção brasileira cada vez mais fragilizada, tem fragilizado o poder dos presidentes da CBF, né? Se antes João Avelange e Ricardo Teixeira mandavam e desmandavam porque tinham uma seleção vitoriosa no campo, essa seleção vitoriosa do campo não tem. Então, o que sustenta eles na presidência é muito frágil, né? E aí eu acho que existem espaços para questionamento, inclusive a esse método de seleção dos presidentes. Né? É engraçado, é interessante você falar isso, que vem um paralelo, né? Você pensar que o Palmeiras teve o Beluso como presidente, o economista, excelente figura. Eu gosto do Beluso, acho que é um excelente autor, mas numa má fase, né? E ele era detestado. O Juvenal Juvencio, no São Paulo, que era um mau caráter, assim como o André Sanches, foram época de ouro dos times. Então, era isso, né? Rouba mais faz. Uhum. É um lugar. O futebol ele tem essa coisa do rouba mais faz, ele é aceito, né? É uma regra aceita. Mas a gente fica meio de mãos atadas, o público fica de mãos atadas frente a isso. Tudo bem que a CBF é uma organização intocável, mas as críticas são muito acobertadas, né? Esse momento ele é contemporâneo
ao que muita gente vem chamando de laifertização do jornalismo esportivo, ou sapatenização do futebol, você entenda como quiser, que é essa história de que, para que falar de um tema chato, que é o quanto o Edinaldo Pereira se desdobra para ganhar uma eleição, o quanto roubou o clã do João Avelange, ou que o José Maria Marim era vice do Paulo Maluf na ditadura, se a gente pode falar da festa do Neymar, né? Então, é um jornalismo crítico em decadência. E aí eu lembrei de uma cena que define um pouco essa crise do jornalismo esportivo. O Sport Center estava cobrindo uma convocação da seleção brasileira. E aí, não sei se era o Felipão, fala o nome do jogador e foca no Marco Polo Del Nero olhando para um dirigente e cochichando: quem que é esse jogador, né? E aí corta pro Antero Greco, saudoso Antero Greco, que era a âncora do Sport Center, e ele fala: ó, esse é o nível dos nossos dirigentes, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles só estão lá pelo poder, e por aí vai. Então, acho que é uma crítica válida ao jornalismo, que não consegue mais peitar a CBF, não consegue mais fazer uma oposição barulhenta à CBF, e também a institucionalização disso num tempo de crise. E aí entra numa parada que eu queria levantar, talvez seja mais importante, e que veio tomando conta do mercado de entretenimento brasileiro. E eu levanto isso porque bate diretamente nos jornalistas e de onde sai o dinheiro do mercado de comunicação, que é a questão das bets. Quando elas surgem aqui no Brasil, a gente pode falar que de uns 2 anos pra cá teve um boom, talvez da pandemia pra cá. O que inicialmente era um movimento de bets de paraísos fiscais internacionais, passaram a ser bets nacionais em paraísos fiscais, mas de grupos nacionais. E aí você tem vários times, até vi outro dia, os times do Brasileirão agora, tipo, 2 não tem patrocínio de bet. Eu acho que um é o Red Bull, que é patrocinado pela própria Red Bull. Que aí fica fácil também. É, Todos os produtos envolvendo futebol ou comunicação para mais jovens ou o que seja, assim, para massa, vai ter esse dinheiro das bets, etc e tal. E o dinheiro das bets já, inclusive isso saiu na Folha de São Paulo uma vez, nunca mais falou nada. De como as bets estavam sendo utilizadas por facções criminosas ou por grupos corruptos, ou enfim, grupos de criminosos criam suas bets, criam empresas legais para lavar dinheiro, etc e tal, passar seus interesses e assim por diante. A CBF, querendo ou não, ela tem um poder arbitrário sobre coisa. Claro, ela não poderia embargar um patrocínio de uma empresa qualquer para um time, mas ela participa das negociações. E ela também é financiada. Hoje, quando a gente fala, sei lá, pô, estamos aí há X anos, né? Não, vai vir o Ancelotti, agora o Jorge Jesus, etc e tal, e vai custar X milhão. Isso vai ser financiado por alguém. Então esses grupos eles acabam ficando muito poderosos. E esse é um poder que ultrapassa, por eles estarem em todo o mercado de comunicação. Então eles pagam o financiamento dos clubes, eles pagam o financiamento das entidades, seja a CBF ou as federações estaduais, e eles também, em alguma medida, pagam o salário dos jornalistas. Porque eles são os comerciais que estão na TV, nos programas esportivos e etc. Então, no final, todo mundo está sendo financiado por o mesmo cofre, né, cara? Como é que você vai ficar fazendo críticas tão duras, sendo que o seu dinheiro vem do mesmo lugar que aquele, sabe? Exato. E isso vem, acho que a gente chegou a comentar aqui quando a gente começou, quando a gente fez umas piadas com a Soraya Tronic, a gente falou que ela estava envolvida numa parada de cassino online e tal, depois de vape, etc e tal. Então você tem políticos de bastante peso, bastante grau tal, que vão estar fazendo lobby para essas empresas, entende? a regulamentação, inclusive, quer dizer, a legalização das apostas no Brasil, que não foi regulamentado, o governo Temer e já era uma de melhoria da arrecadação ali naquele contexto de austeridade fiscal que ele propôs, naqueles 2 anos que ele teve à frente. O governo Bolsonaro nunca regulamentou, a questão vai ser regulamentada pelo Haddad, como a gente sabe. Mas uma coisa que você falou que é curiosa em relação aos patrocínios dos clubes da Série A, nessas casas de aposta, e todas as bets aí que têm patrocinado e inundado a programação da televisão brasileira e propaganda em todos os lugares, é que as casas de aposta, eu tinha visto isso uma vez, gastam, se não me engano, 75% do faturamento em propaganda. Porque elas podem operar quase com um número muito baixo de funcionários. Então quase tudo que elas arrecadam, elas gastam agressivamente em propaganda, isso vai se repercutir, como você falou, e isso entra em 2 coisas que são assuntos até bem recentes, né? Primeiro é aquela instrução da normativa da Receita Federal, que a gente chegou a comentar, o caso do Pix, né, que tem sido usado aí, tanto em esquema de apostas ilegais para manipulações, tem o caso do Paquetá, tem o caso do Luiz Henrique, e tiveram casos no Brasil, jogos da Série D, C, até jogadores de Série A, o Bauerman lá da Chapecoense, se não me engano. E a outra coisa que você falou da questão da CBF proibir,
Ela até pode. A CBF até teria competência para proibir se fossem patrocinados por causa de apostas, porque a Federação passou essa instrução. Se não me engano, agora os clubes ingleses, a partir da próxima temporada, não podem ter como patrocínio master casa de apostas, justamente porque a Inglaterra já tem um histórico muito mais longo com aposta, uma tradição no país, e parece que com esse enriquecimento de casa de aposta nos últimos anos, isso tem ficado cada vez mais agressivo. O próprio caso do Paquetá, como eu citei, teve aquele Sandro Tonali, jogador italiano, que joga no Newcastle, também foi condenado. Então, pelo visto, a Federação Inglesa quer dar uma moralizada para evitar que as casas de apostas cheguem a dominar. Mas a gente está falando do campeonato mais rico do mundo contra o campeonato brasileiro e dos clubes brasileiros que estão tendo patrocínios recorde justamente porque as casas de apostas estão dispostas a colocar muito dinheiro. Se elas forem proibidas de assinar, esses patrocínios milionários que têm bancado esses times um pouco mais caros, e aí vai entrar justamente a questão das dívidas, os clubes com dívidas bilionárias vão ainda ter as suas contas ainda mais prejudicadas por essa proibição, então realmente não parece ter ambiente para você restringir a participação das casas de aposta no dia a dia dos clubes e do futebol no geral, né? Então você tá falando que é um cenário irreversível, vai? O Eu acho dinheiro que das sim. bets não tem como ser substituído, assim. O que elas pagam de patrocínio é irreal para qualquer outra empresa pagar. É muito acima do valor de mercado. Você pode pegar os patrocínios mais fortes aí que os clubes brasileiros já tiveram, até ver jogos antigos com patrocinadores muito mais clássicos, assim, marcas com produtos muito mais reconhecidos, e eles não chegavam a pagar nem próximo do que as casas de aposta pagam. Porque essa marca tem outros compromissos a zelar. Patrocínio é uma parte ínfima desse orçamento. Então é muito diferente a relação. A gente vê casa de aposta pagando o salário do Memphis Depay. Assim, é irreal você imaginar, para usar o exemplo de uma patrocinadora do Corinthians, a Calunga, pagar o salário, ou a LG, quando patrocinou o São Paulo. É irreal. Parmalat, né? A Parmalat tinha uma relação diferente, mas assim, a própria Crefisa, que tem todos os conflitos da Leila ser presidente do Palmeiras e ex-patrocinadora, mas ainda assim a Crefisa não se aproximava dos valores pagos pelas casas de aposta. E ela tinha um interesse político real. Ela era candidata e depois presidente do Palmeiras e deixou de patrocinar o Palmeiras esse ano, posso falar com conhecimento de causa, para uma casa de aposta que hoje patrocina o clube. O clube era um dos poucos que não tinha patrocínio de casa de aposta. Tem na sua presidente uma empresária que patrocinou o clube por mais de uma década e ela deixou o patrocínio porque ela achou que era inviável para a Crefisa cobrir o que a casa de aposta que patrocinou o Palmeiras paga. Eu concordo com você, acho que é um ciclo vicioso que virou maior, assim, e num momento em que os presidentes, os dirigentes são muito mais manipuláveis do que antes. Quanto de dinheiro vocês já perderam? Eu nunca perdi um centavo com essa Você porcaria, nunca no apostou? jogo. Nunca apostou? Tá Não, bom. nunca Eu apostei. nunca apostei também. Que nunca isso? apostei. Sério mesmo? Tá Sério. bom, me senti. Quanto dinheiro você já perdeu? Acho que é a pergunta que a gente tem que fazer. Não, eu perdi já R$60. Ah, tá. Mas foi na KTO, eu confio na KTO, tá? Que é estrangeira, é de verdade. Então, voltando a falar dessa coisa do. Eu acho que virou. Porque antes, as figuras antigas, né? A velha guarda, que não era em momento algum melhor, que era o João Avelange e Ricardo Teixeira, eles eram os grandes manipuladores. Eu lembro de uma entrevista do Juca Kfouri, ele é perguntado da gestão do Pelé. Pelé foi ministro do esporte na gestão Fernando Henrique, e o Juca sempre critica tudo e a todos. Ele fala: olha, o Pelé foi bom, sabe por quê? Os cartolas não tinham coragem de peitar o Pelé. Hoje em dia, a ordem inverte. O presidente da CBF não consegue peitar a Bet e nem os empresários dos jogadores convocados. Quem convoca a seleção é o empresário. Você tem 9 jogadores representados por um empresário nessa última convocação. Então, acho que eu concordo com a análise de vocês, tocando nesse assunto da Bet, porque elas tomaram conta do futebol no Brasil de um jeito que tá todo mundo de mãos atadas. Porque a Leila era a esperança, né, o sonho de muita gente, todas críticas a Leila e a futebol como uma empresa, mas ela seria essa pessoa que driblaria tudo isso. Não vai ser, né? Ela achou um grande negócio. E também não sei se ela tem interesse em assumir a CBF. E assim, os cartolas não tinham coragem de peitar o Pelé, mas hoje eles devem ter uma certa coragem de peitar o Fufuca, que é o ministro do esporte. Aham. Com esse o Fufuca O ministro do esporte é o Fufuca. E assim,
as bets, a gente esbarra em outro personagem que já foi citado nesse programa mais de uma vez, que é o Gustavo Lima, né? Que quase se complicou naquela investigação da Polícia Federal, justamente com a relação que ele tinha Ele teve com o presidente de uma casa de aposta, que chegou a Isso. patrocinar o Corinthians, até deixou o patrocínio do Corinthians e passou para outra. Parece que eu não tô citando o nome das bets porque eu tenho a intenção de ser patrocinado, é que eu não lembro mesmo. É tanta bet e elas têm um nome tão parecido Isso que pra mim é a prova de é, que a maioria dessas bets é tudo lavagem de dinheiro mesmo. Que é impossível que todas lucram tanto. É impossível. O brasileiro usa 3, 4 aplicativos, cara. e teve até aquela questão do Banco Central ano passado ter divulgado os valores pagos, inclusive usando o cartão do Bolsa Família. O governo chegou a cogitar na regulamentação das casas de aposta que pagaram o valor para ser registrado no Brasil, de que o pagamento não poderia ser feito com o cartão do Bolsa Família, né? Mas sim, eu acho que muitas dessas movimentações podem cair numa seara extrajudicial, para a gente ficar em termos bem eufemísticos aqui, porque de fato o número de casas de aposta é muito grande e a gente está falando de um cenário de alta complexidade do ponto de vista dessa operação financeira, né? Porque é uma bet que tem um registro no Brasil, mas tem sua sede social em Curaçao e tem negócios na Europa e nos Estados Unidos, e a mesma casa de aposta tem 4 domínios de casas de apostas do mesmo ramo. Isso se a gente não falar daqueles jogos online, o Tigrinho, né? Então, assim, é um ecossistema muito complexo do ponto de vista financeiro e que movimenta dinheiro não só em contas internas como externas. Então, eu acredito que as casas de aposta, além de uma diversão do brasileiro que quer apostar contra ou a favor do time, têm sido usadas para movimentar dinheiro de maneira irregular. E existe, claro, a questão da dependência do vício. Eu lembro de ler uma reportagem do Piauí, há uns meses atrás, de uma mulher que perdeu centenas de milhares de reais. Acho que era esse tipo Tiger Forte, o jogo do Tigrinho, mas ainda assim é uma questão que o Ministério da Saúde e o Ministério do Esporte dizem estar atentos, mas até agora grandes movimentos de conscientização em relação ao risco da dependência e do vício nos jogos ainda não rolaram, né? Aquelas propagandas, né, de É, não se é. beber não dirija. Mas eu acho que, fazendo uma piada agora, eu acho que só tem uma salvação essa crise. Uma figura que balançou as estruturas da CBF na década de 80, 90 era o Castor de Andrade. Se a família Andrade, que domina o bicho no Rio, entrar para os negócios das bets, que como está fazendo agora, talvez essa seja a solução. Solução Castelo de Andrade. É, que o Castor já faleceu, né? Que Deus o Faleceu. tenha. Mas o filho dele, o sobrinho tava aí na boca do povo. Sobrinho Se tava, esse cara entrar nessa briga, eu acho que tem solução. Porque até também o problema não é a corrupção, cara. Porque corrupção sempre teve. Você falou do Ricardo Teixeira, teve até CPI, teve um monte de coisa por causa disso, Teve. mas a gente teve 2 Copas do Mundo e a Copa no Brasil. É. Graças à gestão dele. Ele já tinha saído em 2014, que eu acho que ele saiu em 2011, né? Na época que o Brasil foi escolhido para ser ele que era tal. E com muito bom fluxo com o governo federal, né? É interessante isso, como talvez hoje o governo federal tá um pouco. Tá bem mais distanciado, né? A CBF parece algo mais independente, uma autarquia mais independente mesmo. Sim. E quem tentou articular uma aproximação, mas aí era um golpe desesperado, era o Caboclo. Vocês lembram quando ele tinha sido afastado pelo Comitê de Ética da CBF por Sim, aquela acusação de assédio. assédio? Tá Verdade, verdade. tentando recuperar o cargo, ele fala que vai indicar o Renato Gaúcho como técnico da seleção brasileira, porque o Nossa. Renato Gaúcho era bolsonarista e o Bolsonaro era o presidente. Foi uma tentativa dele de retomar o cargo com apoio do governo federal, mas eu acho que o governo federal, na época, também nem se interessa muito por resgatar o Caboclo e ter o Renato Gaúcho no comando. Isso era antes da Copa de 22, inclusive, assim, era meses antes do Brasil estrear no Mundial do Catar e estava se discutindo essa troca de treinador por essa motivação política. O Bolsonaro não parece ser um cara também que vai saber muito bem, assim, né? Não, Quem que é o bom técnico e quem que não é. Ele não, não deve acompanhar muito bem, assim. não, Não, não. mas não, acho que o Lula é meio. O Lula é bitolado com O futebol. Lula É, O sabe mais, né? Bolsonaro, o Bolsonaro acho que dorme. Mas tinha essa coisa do Petite, né? Tite era o Petite. Sim, sim. sim. E aí os bolsonaristas caíram matando porque o Tite deu a mão só e não abraçou o Bolsonaro quando ganhou a Copa América. Era um delírio. Que acho que cai muito naquilo que nós estávamos falando no último episódio sobre o Supremo. Tudo virou polarizado. Então, se o cara não dá a mão pro Bolsonaro, ele
é petista. Se o cara não abraça o Bolsonaro, pior ainda. E vale lembrar que o antecessor e o sucessor do Caboclo era um militar também. Nessa ideia de você deixar a coisa mais bolsonarizada na CBF. Coronel Nunes, né? Coronel Nunes, né? Era um coronel Nunes, isso. Que disse que não tinha liga, né? Eu lembro dessa declaração dele até hoje. Ele falou, mas que país do mundo tem uma liga? Eu tava perguntando se o Brasil ia ser uma liga, né? O brasileiro ia ser uma liga. Ele falou, que país do mundo tem uma liga? Pra você ver como ele entendia bastante futebol, Coronel Nunes. Agora, o Ronaldo como presidente seria um problema muito grande, eu acho, porque eu lembro do meu pai quebrando a cara com as denúncias de corrupção do Beckenbauer e do Platini. Então, é bom também. O Ronaldo, eu já me frustrei com o Ronaldo politicamente algumas vezes. Você não faz copa com o hospital, isso é um absurdo, né? Então, acho que é bom também. Um cara que eu acho que teria mais volatilidade, vamos falar assim, até pelo cargo que ele ocupa já há muito tempo, é o Romário, né? O Mário ia ser engraçado. Ele tá meio dos dois lados, né? Ele é político já há tanto tempo e o Romário é o Romário, né? Etc. Então eu acho que ele conseguiria mais, assim, do que o Ronaldo acabou desistindo rápido demais. Se o Romário talvez se enquadraria naquilo que o Juca Kfouri classificou o Pelé. Ninguém teria coragem de passar pelo Romário, até acho que ninguém teria coragem de tomar um esporro do Romário, né? Exatamente. Mas eu não sei até que ponto também o Romário tá ligado com esses esquemas tudo. Não, acho que não. É só sonho do degrau. É.